Boa tarde, vamos começar aqui a nossa palestra sobre premissas de análise técnica. A melhor definição que eu já vi, que eu tenho, que eu uso, que eu vivo, é essa daqui. Análise técnica nada mais é do que padrões repetitivos. Então a massa que são todos aqueles que atuam no mercado, essa é a massa. Não tem cor, não tem cheiro, não tem sexo, não tem religião. São todos aqueles que entram nesse movimento, né, de compra e venda de ações. Então a massa tende a repetir padrões de comportamento. E esse padrão de comportamento pode ser reconhecido. Sendo reconhecido, ele pode ser previsto ou determinado. Então, a análise técnica nada mais é do que padrões de comportamentos repetitivos. Por que são repetitivos? Podem ser reconhecidos. E sendo reconhecidos, nós temos como determinar o seu caminhar, né? A desenvoltura, o seu desenvolvimento. Por isso que a gente define, nós temos um gráfico, né? E esse gráfico tem o que eu chamo do lado esquerdo e o lado direito do gráfico. Então, o lado esquerdo do gráfico, deixa eu pegar aqui o lado esquerdo do gráfico, é esse do lado esquerdo que a gente vê aqui. Ou seja, analisar o passado é fácil. Então, a gente analisando o passado, a gente tem como determinar o lado direito do gráfico. E aqui mesmo nesse gráfico do índice Bovespa diário, nós temos um padrão de comportamento repetitivo, que é o que? Essa figura que a gente vem estudando, que é o ombro, cabeça, ombro. Ou seja, toda vez que ele forma essa figura ombro, cabeça, ombro, né, a gente mede uma distância, que é a distância entre a cabeça e essa linha aqui, que é a linha de pescoço, e aonde ela é rompida, aqui, 50 mil pontos, é o objetivo dessa reversão. É um padrão de comportamento repetitivo. Então, na semana passada, quando ele começou a montar aqui, né, a gente já tinha como determinar que 50 mil pontos seria o objetivo. Hoje ele fez máxima em 49 mil, quase 49.400 pontos. Ele fez máxima aqui em 49 mil, arredondando 380 pontos, né? (49.380 pontos), muito próximo já do objetivo. Mas o interessante, olha só, nós pegamos todo esse movimento de alta aqui, nós pelo padrão de comportamento repetitivo, por ser repetitivo, ombro, cabeça, ombro, nós conseguimos, né, identificar esse padrão. Identificando, nós tivemos como determinar qual é o seu objetivo de alta. Ele já chegou lá, isso não significa, ele fechou com uma figura feia, né, uma estrela cadente que mostra reversão. Nada impede amanhã dele dar uma puxada, bater nos 50 mil pontos e voltar a cair. Tá certo? Mas o ponto principal é que esse movimento de alta, olha só, é muito maior do que o pedacinho que falta para chegar no seu objetivo. Na grande maioria das vezes, ele chega no seu objetivo. Então, voltando aqui para nossa palestra, gráfico é isso. Toda vez que existe uma nova notícia, ou cada vez que existe,
né, há um fundamento novo no mercado ou no ativo, ele é rapidamente incorporado ao gráfico e com isso o gráfico acaba sempre mostrando um equilíbrio entre compradores e vendedores e que é isso que faz a força dos compradores versus a força dos vendedores é que fazem as figuras serem formadas. E quer ver uma coisa? Padrão de comportamento repetitivo. Tem essa figura aqui. Olha o tamanho desse cachorro e olha o tamanho desse garoto. Esse cachorro tem até uma cara de bobão. Esse padrão, o cachorro tem um padrão de comportamento repetitivo. Que padrão é esse? Olha só. Vou botar aqui, aumentar um pouquinho aqui. Olha a cabeça o tamanho da cabeça desse cachorro e olha o garotinho. Existe alguma sinalização de que esse cachorro vai querer morder ou trucidar ou fazer qualquer mal para esse garotinho? Não. Agora, se eu tenho uma figura como essa, não há dúvida de que esse cachorro emite sinais claros de que se eu não tomar cuidado, ele vai me morder. Padrão de comportamento repetitivo. Ou seja, tudo na vida e o ser humano ele tem um padrão de comportamento repetitivo em tudo. Quer ver uma coisa? Se você um dia tropeçar, você certamente já tropeçou e vai identificar o que eu vou dizer. Você tropeça, a primeira coisa que você faz é ou soltar um palavrão e olhar para trás, ou você olha para trás e eventualmente solta um palavrão, mas o olhar para trás é sempre. Toda vez que você tropeça, você, né, na mesma hora olha para trás. Isso é um padrão de comportamento repetitivo. Tem vários padrões de comportamento repetitivo. Uma pessoa que está costurando, né, um botão e ela fura o dedo, ela tem um padrão de comportamento repetitivo. Que é o que? Muitas vezes ela solta um palavrão também, mas ela olha o dedo, espreme o dedo. E na grande maioria das vezes ela lambe aquele dedo, aquela gotinha de sangue. Isso é um padrão de comportamento repetitivo. Tá certo? Então o gráfico nada mais é do que um padrão de comportamento repetitivo, onde esse padrão de comportamento repetitivo passa a ser nada mais, nada menos do que um GPS. Né? As figuras vão mostrando um caminho, né, em etapas. Daqui ele vai para ali, dali ele vai para o lado de lá e assim por diante, e vai nos mostrando objetivos de alta e objetivos de baixa. Então, no fundo, o gráfico nada mais é do que um GPS, tá certo? Onde as figuras vão sendo montadas e ele vai nos indicando o caminho que aquele ativo vai tomando, seja para cima, seja para baixo, seja para o lado. Então, no final das contas, se você encarar o gráfico como sendo um GPS, onde não rola sentimento, tá certo? Onde não há nenhum envolvimento maior, quando você vê um gráfico como esse aqui, como você vê uma figura como essa, ele diz que vai subir, você simplesmente entra e acredita que vai subir e ganha dinheiro com ele. Tá certo? Quando você tem aqui uma figura, por exemplo, como Gafisa, que deu compra ontem, né? E a gente vê em Gafisa, quando ele rompeu aqui os 3 e pouquinho, e com o objetivo a 3,23, saísse alguma figura, né? Não sei qual foi a notícia que saiu, que ele reverteu todo para baixo, mas ele chegou no seu objetivo. Repetitivo, tá certo? Olha só, o objetivo desse canal de deriva, padrão de comportamento repetitivo, eu traço pelo padrão de comportamento repetitivo
ele tem um objetivo maior aqui em cima. Mas para um outro padrão de comportamento que é rompe uma resistência de Fibonacci, a expectativa é que ele vai buscar a próxima resistência de Fibonacci, depois a próxima resistência e assim por diante, até que esse padrão seja quebrado. Nós temos um padrão de comportamento repetitivo, quando ele vem numa tendência baixa, ele faz fundos, fez um grande fundo aqui, fez um outro fundo aqui. Como aqui, por exemplo, ele tinha um padrão de comportamento repetitivo, que é o quê? Um grande suporte, uma grande resistência. Tá certo? Ou seja, ele tem um padrão de comportamento repetitivo. Toda vez que o mercado quebra o padrão de comportamento repetitivo, o gráfico muda de direção. Ou ele muda de direção no sentido de continuar o movimento anterior, ou seja, a expectativa era que ele subisse, mas quebrou o padrão, ele subia, ele caiu, ele veio para baixo, tá certo? Ou ele está numa lateralidade, numa deriva de baixa, quando ele quebra o padrão, ele vem para cima. Com o próprio SP500, que ele mostra aqui que está formando uma figura de reversão pela tá certo? Formando aqui uma. Olha só como é que ele fechou aqui. E aqui a expectativa para amanhã é um duplo suporte aqui. Mas qual é a expectativa? A expectativa é, olha só, padrão de comportamento repetitivo. Rompe essa linha de tendência de alta, eu projeto esse movimento aqui para baixo. Tantas vezes isso aí que aconteceu que a 154,20 é muito grande. É o GPS, tá certo? O GPS diz, rompendo aqui sem assim assado, ele vai buscar tal ponto. Agora chegando aqui, acontecendo isso, ele vai buscar o tal ponto. E assim por diante. Ou seja, à medida que ele vai chegando nos seus objetivos, ele vai nos trazendo outros objetivos. Então, gráfico, se a gente entender que gráfico não pode ter, não pode rolar sentimento, né? E o gráfico, a ideia do gráfico é exatamente essa, que seja um relacionamento frio e objetivo. Quanto mais objetivo, né, o teu estudo for, quanto mais objetivo for, né, a visão que você tem do gráfico, mais sucesso você vai ter. Porque menos sentimento rola e é justamente o lado emocional nosso é que nos atrapalha nesse mercado. Ou seja, no final das contas, quem nos faz ganhar ou perder dinheiro não é o mercado, somos nós mesmos. Somos nós mesmos que nos fazemos, nós somos nosso maior inimigo. Então, nesse mercado, quanto mais objetivo você conseguir olhar o gráfico, mais sucesso você vai ter. Não que você não vá ter perdas, vai ter perdas. Mas as perdas vão ser calculadas, as perdas vão ser planejadas, se é que a gente pode dizer isso. Como se fosse um seguro. Né? O seguro, você faz um seguro do carro para proteger um patrimônio. O stop aqui também é um seguro. Então, quando você monta uma estratégia, você vai responder 3 perguntas. Por que eu estou me posicionando no ativo? Qual o objetivo de ganho neste investimento que eu estou fazendo? E terceiro, se der tudo errado, qual é o meu nível de stop? Ou seja, qual é a perda máxima que eu aceito nesse movimento, que eu aceito nesse investimento que eu estou fazendo. E a partir do momento que você consegue determinar, responder essas 3 perguntas, né, e você passa a utilizar o stop como um seguro. Um stop como seguro que você paga só se você utilizar,
mas que ele está ali se você precisar dele. Ou seja, você determina qual é o teu nível de stop, 1%, 2%, 3%, ou seja, quanto que você vai pagar por esse seguro? Ponto número 1. Ponto número 2, você só vai pagar por esse seguro se você utilizar esse seguro. Se você não pagar por esse seguro, você não vai utilizar. Então você tem que responder 3 perguntas. Por que eu estou me posicionando? Qual o objetivo de ganho dentro daquele movimento gráfico? E o motivo que eu estou me posicionando, obviamente que é o motivo gráfico. Qual que é o objetivo gráfico daquele movimento? E terceiro, qual é, como a gente fez aqui em Gafisa, por exemplo, tá certo? Qual é, como a gente fez de um outro também aqui, Reside, para sair um pouquinho de Gafisa. A gente entrou em Reside também. Qual é o objetivo? Qual ou seja, rompendo aqui esses dois de 80, deu um ponto de compra com objetivo é, ontem, quando deu os 2 de 93, eu pulei fora. Mas ele chegou no objetivo de 3, era 3,05. Tá certo? Responda as 3 perguntas. Porque respondendo as 3 perguntas, o GPS vai estar se comunicando com você. Ou seja, rompendo aqui, ou seja, vira a 300 metros à direita. Quando você vira 300 metros à direita, objetivo. E esse objetivo, quando você chegar ali, ele vai te dar um outro objetivo. Entre à direita, 500 metros, vire à direita. Ou seja, você já sabe que você tem que andar mais 500 metros e ali ele vai te dar outro objetivo. Então, o gráfico é mais ou menos assim. Ele vai caminhando de etapas em etapas. Tá certo? O primeiro objetivo, ele sai da banda inferior. Primeiro objetivo, média das bandas. Segundo objetivo, vamos pegar aqui para trás. Aqui. Pega aqui, banda inferior. Primeiro objetivo, média. Segundo objetivo, banda inferior. Aqui não veio na banda superior. Reverteu, voltou para a banda inferior, mas voltou para a banda superior. Ou seja, na grande maioria das vezes, ele com média das bandas, quase chega na banda inferior, volta para a banda superior, média das bandas, banda inferior, foi lá embaixo, tá certo? Volta para a banda superior. Não teria graça. Se não falhasse, o que ia acontecer? Não ia ter comprador, não ia ter vendedor. Tá certo? Que pode ser reconhecido e previsto. Gráfico equivale ao GPS. Não pode ter frio e objetivo. Da próxima vez que você estiver no carro, no seu carro, que tiver, né, o GPS, nossa, que vozinha maravilhosa. Rola? Óbvio que não, não rola, né? E aqui é por mais que a gente nos deixe envolver emocionalmente, o gráfico nos mostra exatamente o de ganho gráfico naquela figura e finalizando. E tão importante quanto, se der tudo errado, qual era essa mensagem que eu queria passar para vocês, que eu preciso, né, que vocês entendam, compreendam, né, vivam no dia a dia gráfico de vocês. Vocês têm que ter esses conceitos muito bem claros
tendo isso, vocês vão estar melhor do que a grande maioria da massa, ok? Então é isso, gente. Eu queria agradecer a presença de todos e a gente encerra por aqui e volta amanhã às 9h30 da manhã com o nosso call de abertura, ok? Obrigado a todos, uma boa noite e até amanhã.